ser humano tem. Eu gosto de dividir o ser humano metaforicamente em três partes, não é? Nós temos o nosso lado animal, o nosso lado bestial, e depois temos o humano em si, que é uma Uhum. ponte para um estado, se calhar, superior, que metaforicamente eu gosto de chamar o nosso lado mais angélico. E a nossa liberdade só começa a existir quando nós conseguimos dominar os desejos que vêm do nosso lado animal. Porque todas as coisas, os nossos vícios, os nossos desejos e tudo, se nós permitirmos que esses desejos nos possuam, como tu disseste há um bocado da raiva, não é? Olha esta situação do Will Smith, não é? Que aconteceu agora. O que é que aconteceu àquele homem? Ele foi possuído por raiva. E aquela raiva tomou de tal forma o controle dele que ele depois fez uma ação que mais tarde se arrependeu e que foi simplesmente ridícula, não é? Foi triste. Mas ao mesmo tempo, isto é muito interessante, porque se tu olhas para o Chris Rock, a atitude que ele teve foi a atitude de um estoico, porque ele não permitiu que as Exatamente. emoções dele saltassem e ele tinha todas as justificações para isso, porque ele levou uma estalada no meio da televisão internacional, não é? Mas É ele, preciso ter bastante controle emocional, não é? não é? É como se nada fosse. Ele até se riu por causa Sim, sim. daquilo. Isso é interessante se olharmos para os nossos problemas e nos rirmos dele. Revela bastante um certo controle emocional da nossa parte também. Que sermos capazes de brincar com os próprios problemas em si. Sim, E é precisamente isso que estás a dizer. Realmente foi muito interessante ver esse prisma também estoico. sim, sim. E só agora que estou a falar contigo é que eu estou a associar, porque ele, basicamente, o Chris Rock não permite que a raiva ou saltar para cima dele, ou quer que seja, essas emoções inferiores subam e tomam controle dele, e percebeu, não, eu vou controlar-me e vou fazer o meu dever, assumir a minha responsabilidade, que neste caso foi continuar a apresentar os Oscars. E quem é que ficou mal na fotografia? Acaba por ser o Will Smith, porque se descontrolou totalmente. E cá está. Será que o Will Smith estava a exercer um ato de liberdade quando foi possuído pela sua raiva? Ou estava simplesmente a ser escravo pelos seus desejos, não é? Esta é uma pergunta para nós pensarmos, porque quando nós somos consumidos pelos nossos desejos e pelas nossas emoções, nós tornamos escravos delas, em vez de sermos os seus senhores. E assim é que, quando nós somos senhores do nosso mundo interno, é que podemos realmente dizermos que somos livres. Exatamente, eu concordo contigo. Há um certo paradoxo de liberdade, não é? Porque a pessoa diz: eu fui livre e eu realizei aquilo que era o meu desejo na altura e bati-lhe. Ou posso dizer ao contrário: eu tive liberdade porque eu consegui tomar a decisão por mim próprio, ter domínio em mim mesmo e não ceder a essas tentações. É Exato. quase dois tipos de liberdade, não é? Sim. E é uma frase que eu gostei bastante de um amigo meu, um autor disse, que é o André Domingos, e ele disse que há servidão na liberdade e liberdade na servidão. Oh, que interessante. Ou seja, tanto num como no outro, há uma forma, há uma servidão, não é? Porque num, tu és escravo do ego, digamos assim, e no outro não deixas de servir a algo maior, a uma parte maior de ti mesmo. Sim. Para... Então é interessante ver essas duas dicotomias de alguma forma, mas que acabam por ser a mesma coisa, mas também diferentes, É interessante. não é? Porque ele também vai aprender com a experiência. Ele arrependeu-se, não é? Olha, errei, arrependi-me. Se calhar na próxima já pensará duas vezes, ou será diferente. Uhum. Então também teve um papel, no fundo, essa liberdade dele, de alguma forma, Sim. que foi um pouco mais liberdade do ego, não é? Essa parte que tu falaste, animal a bestial. Sim, sim. É muito interessante e essa frase do teu amigo eu acho que reflete muito bem o que estamos aqui a falar, de que, aliás, até queria te perguntar isto, quase como um exercício imaginário. O que é que, para ti, como é que tu imaginarias que seria o homem mais livre do mundo? Quais eram as características que tu achas que ele poderia ter? Sim, eu gosto da visão estoica, da visão espiritual, não é? Sim, sim. Obviamente, como tu. Mas também, também acho que há uma utilidade na outra do ego, de alguma forma, em a pessoa errar, ter a experiência e aprender com ela, ter a liberdade de errar, ter a liberdade de não ser livre, Sim. ter a liberdade de não ser livre, é, no fundo, ter a liberdade de ser possuído por essa parte dele mesmo, para aprender com ela. Mas ele não teve medo de dar uma forma de deitar para fora isso.
Se calhar há outras pessoas que fazem se calhar o oposto, que é a repressão dessa energia. Uhum. Também, também é uma forma usada pelo ego, Uhum. porque é uma defesa, pelo lado passivo, mas é uma defesa que a pessoa faz pela incapacidade de alguma forma de agir de forma mais ativa, de se expor, de passar aquilo que sente, as emoções, mas travada. E Sim, é uma forma do ego também atuar de uma forma mais passiva, mas que também, lá está, é uma energia que está ali reprimida, que também é uma forma que lá está, que a pessoa não expressou, no fundo, não teve a coragem de quebrar isso. E a outra não teve a coragem, se calhar, de refrear, sim, não é? sim, sim. Então, eu compreendo as duas visões, e acho as duas úteis, mas acho que se conseguimos controlar as nossas emoções e aprender sem sofrer tanto, não é? Sem ter que errar tanto, sem Sim, ter que estar tanto com a cabeça na parede, dar só uma ou duas em vez de ter dar 10 ou 11, claro. se calhar é melhor, não é? Se calhar Sim. é melhor. Só não damos cada parede, não é? 11 cabeçadas. E às vezes precisamos de dar. Às vezes precisamos, Às não é? vezes fizemos dar, às vezes fizemos dar. Era bom que nós aprendêssemos a estudar primeiro. Isso era incrível. Mas eu acho que já faz parte de nós, enquanto humanos, que só aprendemos as coisas para aí à 15ª marretada contra a parede. Parece que nós, se não errarmos, porque não aprendemos. E acaba na escola é um bocado isso, não é? Escrevemos, aprendemos a aprender a escrever. Esta perninha está um bocado a mais. Esta, é quase que através do erro, não é? Sim, Que vamos evoluindo. A espécie, no fundo, foi assim, não é? Errar, errar, alterações genéticas, evolução, através do erro. sim, sim. E é através dos jogos, igual, através do erro, já sei que se fizer isto vai acontecer isto, então vou fazer assim. Fiz assim, olha, aqui está uma parede, tem aqui borzinho. É quase que um algoritmo que se vai desenvolvendo. É, Então o erro é importante, não é? Dá muitas vezes. Mas às vezes com reflexão e sabedoria, não é? Não nos deixando às vezes levar pelo ego, que quer um prazer imediato, sim, conseguimos não ter que errar tantas vezes. sim. Sem dúvida, Miguel. Mas cá está, a questão é, nós só conseguimos aprender com os erros quando nós também nos predispomos a aprender. Porque, sabes, e todos nós conhecemos casos de pessoas que às vezes estão uma vida inteira a fazer exatamente o mesmo erro. E como não têm essa predisposição de querer evoluir e de querer aprender, cá está, olha, estão totalmente tomados pelos seus, podemos chamar, desejos inferiores, que estão ali presos, estão presos nessa secção que eu chamo de secção animal, não é? Falar nisso, até esta semana vi uma frase, já não me lembro em que livro, mas que eu achei muito engraçado, que foi, nós podemos ver o ser humano como um animal inteligente ou como um Deus aprisionado. E Fantástico. é interessante porque se nós formos a ver a nossa sociedade atual, e falo sempre mais da ocidental, que é que nós temos mais conhecimento, nós tomamos muita visão do animal inteligente, não é? E vemos que essa visão do mundo acaba por trazer os resultados que temos hoje em dia, não é? Porque imagina uma sociedade onde nós vemos o ser humano como um Deus aprisionado, um Deus que se quer libertar, que se quer autoconcretizar. Se calhar tínhamos um mundo bastante diferente, porque a forma como nós nos vemos enquanto espécie e enquanto indivíduos depois reflete-se muito nas nossas ações. Sim, totalmente. E corroborando o que tu estás a dizer, uma dos princípios gnósticos é que nós somos anjos caídos, que temos Hum, que resgatar a nossa própria divindade, que acaba por ser um pouco esse trabalho sim, de recuperação da nossa parte mais divina, não é? Platão já dizia que há uma reminiscência, não é? Nós já sabemos, só estamos a adquirir novamente a recuperar sim, a memória, no fundo. E acrescentaria ao que tu disseste de haver pessoas que não estão tão predispostas, há aquelas que, para além disso, dizem que estão certas e pronto. Ou uhum, seja, insistem um pouco no erro. Isso, a meu ver, também já é uma forma de determinação, no fundo, estão dentro daquele loop é, de repetição de padrão de pensamento. Até que eventualmente pode haver um acontecimento externo que abana um pouco essa estrutura para gerar mudança. sim.
É isso, Miguel. Eu ia te perguntar outra coisa que é, acho que é um dilema que acontece muito quando se pensa num mundo determinista, não é? Imagina que a partir de hoje nós todos, hipoteticamente, íamos ver o mundo de forma totalmente determinista. Não existe livre-arbítrio, tudo está determinado e por isso, não é? Não somos propriamente os responsáveis das nossas ações. Como é que nós, enquanto sociedade, íamos conseguir lidar com isso, não é? Porque, imagina, aquela clássica pergunta de eu mato alguém, não é? Se nós estivermos num mundo totalmente determinista, onde eu não tenho livre-arbítrio, será que eu, a fazer um ato desses, deveria ser condenado e receber as consequências por algo que eu não escolhi, porque eu não tenho escolha? É um paradoxo, não é?